Vamos abrir em Malaquias, capítulo de número 1. Deus começou a abrir algumas coisas que eu acho que é importante a gente tratar como igreja, para que a gente seja sadio no Senhor. Malaquias, outra coisa que eu estou querendo fazer, é nesses dias em que vai ter a conferência de alinhamento, eu meter um piscinão de ramos aqui, e aquele que não batizou, a gente vai batizar. Tá? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem condição de alugar uma chácara com piscina. Mas aqueles que ainda não se batizaram, eu estou querendo pôr a minha piscina aqui, e a gente vai batizar você. Então, você que ainda não já recebeu Jesus no seu coração, e precisa se batizar, não é que quer, você precisa se batizar, nos procure, que a gente vai batizar você. Amém? Não há impedimento para que a gente batize você. Malaquias capítulo 1, verso 6, diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e será favorável? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas, não nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece. Isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira. E me desprezais, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, por ser igreja do Senhor, meu Pai. Eu quero te agradecer pelo teu sacrifício, eu quero te agradecer pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra, meu Pai. E eu venho nesse momento clamar, para que haja uma unção sobrenatural, meu Pai, abrindo os nossos corações nesta noite, meu Pai. Abrindo o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos, ó Pai, absorver todo o teu amor para conosco, meu Pai. Falando conosco, meu Pai, aquilo que o Senhor quer tratar, porque o Senhor quer de nós, meu Pai, ovelhas sadias, porque o Senhor quer de nós, meu Pai, ovelhas cada vez mais, Pai, ovelhas cada vez mais dispostas a nos sacrificar por Ti, meu Pai. Me dá graça, meu Pai, para poder transmitir isso ao Teu povo. Nos abençoa, Senhor. Espírito Santo, Tu és real, Tu és maravilhoso. Nos dá, meu Pai, essa palavra de entendimento. Nos dá o espírito de revelação, meu Pai. Tu és lindo. Tu és maravilhoso nesse lugar, meu Pai. Aleluia. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a compreender o Teu querer. É que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Gente, a gente começou falando semana passada sobre essa cultura de honra. E começamos tratando o tema lá em Marcos capítulo 6, ou em Lucas capítulo 4, como você preferir, onde Jesus, falando acerca de Jesus, onde ele estava em Nazaré, e que pelo fato de ele estar em Nazaré, ele não pôde ali fazer muitos milagres, a não ser curar alguns poucos enfermos. Observe bem, ali ele não pôde fazer
muitos milagres. Não é que ele não quis, ele estava impedido. Havia um bloqueio, havia uma barreira que impedia Jesus de operar de forma sobrenatural, justamente na terra onde ele convivia com mais desenvoltura, onde ele cresceu da sua vida. Agora imagine só, então nós falamos toda aquela questão de honra, e o Senhor nos leva hoje em Malaquias. Malaquias é um texto que todo mundo usa para falar de dízimo, né? E que tantas pessoas entram na internet para falar, o camarada usa o texto de Malaquias para falar de dízimo, ele está tudo errado, porque ali Deus está falando para os sacerdotes. Amém? Que Deus está falando para os sacerdotes. E pelo fato de Deus estar falando com os sacerdotes, a palavra não serve para mim? Quando a gente vai para 2 Pedro, quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, eu acho que eu vejo os caras são tão estudiosos. Só que quando a gente vai para 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, está escrito ali, vós sois, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, para anunciar as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O sacerdote hoje é você. Não existe mais templo do Senhor. Você é templo do Espírito Santo. E quem ministra dentro desse templo, quem oficia o Espírito Santo, quem trabalha com o Espírito Santo dentro desse templo, sabe quem que é? Você. Você é o sacerdote da nova aliança. Vai falar lá em Apocalipse, no capítulo de número 5, que Deus, Ele morreu por nossos pecados, para fazer de nós sacerdócio e reino no milênio. Ou seja, você é um sacerdote. Deus aqui está falando conosco. Porque como eu disse, levante-se uma geração hoje querendo relativizar a palavra de Deus. E todas as vezes que a gente tenta relativizar algo que Deus quer falar conosco, todas as vezes que a gente pega a palavra de Deus e fala, isso não é comigo, algo de errado está acontecendo na nossa vida. Como pode uma pessoa falar, Deus não está falando conosco nesse momento, Deus está falando com o sacerdote? Ou o camarada acha que eu sou sacerdote, que os pastores são sacerdotes. Somos sim, mas somos de uma maneira, somos como você é um sacerdote, nós também o somos. Se fosse fazer uma comparação, a gente podia até ser, numa hipótese de você tentar imaginar em nós o sumo sacerdote, porque era aquele que coordenava todos os outros sacerdotes. Mas a gente vive num contexto de nova aliança. Deus está falando conosco. O Antigo Testamento não pode ser jogado fora. E aqui eles estavam no momento, meus amados, num momento de muita dificuldade, um momento de pós-guerra. E todas as vezes que nós vemos o nome de Deus, nós queremos ver a forma e o momento que Deus estava trabalhando com as pessoas. E aqui ele se revela como o quê? Como um Senhor dos exércitos. Ou seja, era um momento onde o povo precisava de libertação, o povo precisava de vitória sobre guerras. Porque quando o Senhor se apresenta como Jeová Rafá, Ele se apresentava trazendo cura. Quando o Senhor se apresenta como Jeová Nissi, Ele é o Senhor, é a nossa bandeira, é como é o Deus que se apresentava para todas as nações. E aqui Ele estava se apresentando como Senhor dos exércitos. Por quê? Porque o povo precisava vencer batalhas. Eu pergunto para você nessa noite, você não está passando por batalhas? Você não precisa vencer na sua vida? Eu não vou perguntar aqui quem daqui está passando por batalha, porque eu sei que todo mundo vai levantar a mão. Vivemos em dias, meus amados, que são trabalhosos para aqueles que realmente querem viver uma vida de reino de Deus. É uma vida de batalha, é uma vida de construção a cada dia daquilo que Deus quer produzir nos verdadeiros adoradores, que aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque é difícil, meus amados, ser verdadeiro adorador no dia de hoje. Verdadeiro adorador não é aquele que vem aqui na frente e começa a pular que nem eu, que fica todo suado assim, não. Isso aí não é verdadeiro adorador. Ainda que isso esteja dentro de um contexto de ser verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador, ele também se entrega. Mas uma das características do verdadeiro adorador, sabe o que é? Você cumprir aquilo a qual você foi projetado para ser. Essa é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração é você cumprir aquilo que Deus te projetou para que você seja. Porque eu vou dar um exemplo para você. A Bíblia vai dizer que todas as coisas estão adorando ao Senhor, tudo se submete a Deus. Salmo 19 vai falar que os céus celebram a sua glória, o firmamento, as obras do Senhor. Todas as coisas glorificam a Deus, então. Agora, quando que uma estrela glorifica ao Pai?
Quando ela se ilumina e ela faz o seu movimento de estrela, quando ela é estrela. Quando que um gafanhoto, ele adora o nosso Deus? Quando ele exerce a sua função de gafanhoto na natureza. Agora, quando que você adora ao Senhor? Quando que você é um adorador que o adora de espírito e em verdade? Quando você entendeu no seu espírito que você foi chamado para ser filho, e dentro dessa filiação, Deus tem algo maravilhoso para a sua vida, e quando você vai ao encontro disso, você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Quando o camarada se esconde daquilo que Deus tem para ele, ele não está adorando ao Senhor, ele está fugindo da face do Senhor. Ele está indo num caminho totalmente oposto daquilo que Deus tem para ele. Então, automaticamente, ele não é um adorador que adora em espírito e em verdade. Porque o sacerdote, o verdadeiro sacerdote, ele tinha que ter a adoração em si por excelência. Quando que o sacerdote, a equipe de Levi, a tribo de Levi, era a tribo responsável pela adoração do Senhor. Nem todos da tribo de Levi eram sacerdotes, e nem todos os sacerdotes eram sumos sacerdotes. Então existia a tribo de Levi, e dentro da tribo de Levi existia um povo que era sacerdote, e dentro de alguns deles, uma cada vez por ano, se levava um homem chamado sumo sacerdote. E qual que era a função deles? Era oferecer o melhor para Deus, era fazer o culto acontecer da melhor maneira para Deus, era guardar a sua vida da melhor maneira possível, para que o quê? Ele pudesse cumprir a sua função de sumo sacerdote. Qual que era a função de sumo sacerdote? Era coordenar todos os outros sacerdotes e entrar uma vez por ano, dentro de um lugar chamado Lugar Santíssimo. E aquele lugar santíssimo era onde ele aspergia o sangue, onde era purificado o pecado de todas as outras tribos. Ou seja, se aquele homem ele não guardasse a sua vida, se aquele homem ele vivesse uma vida pecaminosa, sabe o que acontecia? Ele ia entrar no lugar santíssimo e ali ele ia ser fulminado. Automaticamente, o pecado de todas aquelas pessoas não seriam expiados. Ou seja, ele estava adorando em espírito e em verdade a partir do momento que ele cumpria o seu dever de sacerdote. Da mesma maneira somos nós, meus amados. Nós temos que cumprir essa função de sacerdote nas nossas vidas, porque se nós, meus amados, não atentarmos da maneira como nós estamos nos relacionando, se nós não nos relacionarmos com Deus em honra e em adoração, essa função, meus amados, dos nossos pecados serem perdoados, isso não vai chegar até dentro do nosso coração. Porque Deus perdoa os pecados? Perdoa. Mas por que tem pessoas que não se sentem perdoadas? Porque não estão conectadas com Deus. Ainda não conseguiram descobrir o amor de Deus. Às vezes a gente vai conversar com algumas pessoas, as pessoas estão feridas, as pessoas estão tão machucadas. E você vai ver a pessoa até está levando uma vida correta diante de Deus. Mas parece que o Satanás lança culpa no coração daquelas pessoas, de tal maneira que ela não consegue observar o amor de Deus. Ela olha para Deus, ela fala assim, Deus ele é mal comigo, Deus ele não me abre as portas, ela não consegue enxergar, e à medida que você enxerga o amor de Deus, é à medida que você vai ser reverente a Ele. Por isso que João vai dizer que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. 1 João 4,18. Por quê? Porque quando você chega desnudado diante do Senhor, quando você chega reconhecendo o amor do Pai, que Ele te ama e que Ele perdoou os teus pecados, você começa a cumprir a tua função como filho de Deus aqui nessa terra. É para isso que Deus te chama. O problema é que quando nós não enxergamos Deus da maneira como Ele é, nós não conseguimos nos entregar para o Senhor na medida que Ele espera de nós. Num relacionamento, quando você desconfia do seu cônjuge, qual é a primeira coisa que acontece? A pessoa já não se entrega da mesma maneira para outra pessoa. Começa um relacionamento esquisito. Ainda que a outra parte não esteja fazendo nada, mas parece que aquilo trava e a pessoa não consegue o quê? Ela não consegue se dedicar a outra pessoa na medida que ela tem que se dedicar. E sabe o que começa a acontecer? Começa a acontecer uma relação de desonra. Uma relação onde eu só ofereço o pior para aquela outra pessoa. Eu ofereço só o que tem de pior, só o que tem de resto na minha casa. E estava acontecendo isso com esses sacerdotes. Eles estavam no momento em que mais precisavam da vitória
do Senhor. Estavam saindo de um contexto babilônico. E precisavam muito da presença do Senhor. Só que quando eles entravam para poder oferecer aquele sacrifício de cordeiro, sabe o que eles olhavam? Como eles não enxergavam direito o amor de Deus, como eles tinham passado por um cativeiro, e aquele cativeiro justamente demonstrou o amor de Deus sobre a vida deles, porque Deus queria sarar o coração deles, para que eles pudessem se entregar por inteiro ao Senhor. Eles não conseguiram enxergar aquilo. Sabe o que eles faziam? Sabe o que a gente vai oferecer para o Senhor? Eu tenho aqui o meu curralzinho de gado, e ali está o gado mais bonito, o gado mais gordo, onde eu mais investi nele, onde eu mais gastei com ração, onde eu mais gastei com suplemento, onde eu mais investi. Aquele cordeirinho que estava chique, 10. Aí vem o sacerdote e olha naquele curral. O que eu vou oferecer para o Senhor? Tem o gordinho aqui, bonitinho, sem mácula, não tem um fiozinho, não tem nada, não tem um risquinho no couro dele. Ah, mas é para Deus. E Deus parece que não tem sido bom comigo. Eu vou pegar esse aqui, pego o magro, o coxo, o cego. E era isso que Deus estava falando. Falando, vocês estão vindo oferecer algo para mim, só que o problema é o seguinte, não é que vocês não têm o melhor lá para poder oferecer, o problema é que vocês têm algo bom lá, só que estão trazendo o pior para mim. Isso demonstra uma desonra para com a outra pessoa. E o Brasil, meus amados, infelizmente, existe um espírito, eu considero isso um espírito, que se chama a tal da lei de Gerson, que é a lei de querer dar desperto para cima dos outros. No Brasil há um espírito, infelizmente, que veio de outras culturas. Quando o Brasil ele foi colonizado, ele trouxe esse espírito lá de Portugal, porque o Brasil foi colonizado pelas piores tranqueiras que tinha em Portugal, mandaram para cá, e esse espírito se instalou no Brasil, e nós vamos derrubar essa potestade desse espírito de Gerson. E isso tem que começar pela igreja, meus amados. Porque o espírito de Gerson, ele faz assim. Esses dias eu vi, gente, esse negócio de a gente comprar pela internet, a gente tem que tomar cuidado. Eu vi uma HD externa que um camarada comprou na internet, que pagou o preço quase de uma nova, quase de uma HD original. Só que na hora que chegou na casa dele, ele abriu aquela HD externa, era só a capa. Dentro dali tinha 2 parafusos para dar o peso de uma HD original, e existia um pendrive com 2 fiozinhos ligados ali. É a lei de Gerson. Empresas não conseguem se instalar no Brasil, porque ela começa a se instalar, a turma começa a falsificar. Eu lembro quando entrou, não sei quem lembra, tinha aquelas camisas do Dalina, né? Uma vez eu queria uma, fui ver, era 300 e poucos reais. Eu falei, sabe quando que eu pago 300 pau na camisa? Nunca. Nunca. Só se Deus levantar alguém para dar para mim. Eu pagar 300 pau na camisa, eu não pago. Aí o que começou a acontecer? Os caras lá que tem a confecção, começou a fazer as camisas, eu vou bordar os símbolos da Dudalina aqui. O que aconteceu? Hoje praticamente você não vê Dudalina, porque a marca rapa fora do Brasil. Ela fala, o que eu vou fazer ali? A turma falsifica a minha marca. A gente tem que tirar esse espírito de falsificação, meus amados. E muitas vezes esse espírito de falsificação tem tentado entrar dentro do nosso coração, para a gente falsificar aquilo que a gente está oferecendo para o Senhor. Porque às vezes, meus amados, a gente quer viver de aparência. Aquele camarada, e eu vi muito crente, muito pastor em cima de tribuna, porque a gente que trabalha com convicção, a gente sabe quando é falso, quando não é, tem gente que sabe. E eu vi muito pastor com a camisa da Dudalina lá. Está errado, porque aquilo ele traz maldição sobre a vida dele, falsificação, CD pirata, isso traz maldição na área financeira da tua vida, viu, irmão? Isso é perigoso. Enfim, por quê? Porque a gente às vezes quer viver de aparência. Só que com Deus a gente não consegue viver de aparência. Com Deus, Ele vê o que está dentro do nosso coração. Ele é o Deus que tem os olhos como chama de fogo. Eu não sei quem foi, eu espero, meus amados, até o culto de Santa Ceia a gente pode falar isso. Eu espero que tenha sido uma criança que tenha feito isso. Outro dia a gente foi pegar as ofertas aqui, tinha envelope que estava vazio. Ou seja, é irmão que talvez, eu não tenho nada, ou eu não quero dar nada, eu vou lá enfiar um envelope vazio. Gente,
Você não deve nada para mim, você não deve nada para o pastor André, pastor Lisandra. O negócio seu é com Deus, se você não tem, amém. O problema é quando você tem, e você retém, você quer dar o pior. É isso que estava falando aqui, e daí aí Malaquias ele fala justamente isso. Se você for ter um encontro com o seu governador, isso que você está oferecendo para Deus, será que vai pegar bem com aquilo com o seu governador? Isso que você vive, o relacionamento que você tem com Deus, se isso fosse uma relação entre patrão e empregado que você tem, você continuaria empregado ainda? Uma pergunta que a gente deve refletir. A maneira como você vive e se relaciona com Deus, se fosse uma relação de patrão e empregador, você ainda estaria empregado? É algo para a gente se pensar. Porque se a resposta for não dentro do seu coração, se você estiver respondendo sinceramente, falar realmente, se Deus fosse o meu patrão e eu fosse empregado de Deus, eu já teria sido demitido. É hora da gente mudar, porque se Deus está trazendo essa palavra para nós, é sinal que há espaço para mudança dentro do nosso coração, gente. No começo da minha caminhada eu era esse tipo de pessoa, e pelo fato de eu ter sido levantado obreiro muito rápido, eu tinha que ir lá na frente entregar alguma coisa, porque, se o pastor me vê, é o que passava dentro de mim, se o pastor me vê, eu não indo lá entregar nada. Só que o problema é que eu ia e entregava o meu pior. Eu ia e colocava aquela coisinha lá, só para ele ver. E pasmem, eu confesso, na onde eu congregava era aquelas salvas que passavam. Eu já enfiei a mão sem nada dentro e abri para pensar, é igual o envelope vazio. Eu já fiz isso, eu confesso. Porque meu coração não estava alinhado com o Senhor. Era justamente numa época onde os pecados que eu vivia, eu facilmente caía nele. Por quê? Porque eu não tinha uma relação de honra com Deus. A palavra honra no hebraico, sabe o que quer dizer? Kavod, que vem de uma raiz chamada kabod. E kabod sabe o que quer dizer? Glória, peso de glória. Ou seja, a honra é o valor, é o peso que você dá para determinada coisa. É como se eu chegasse para vocês e falasse assim, quanto vocês acham que vale esse celular? Uns vão levantar 1.000, 2.000, 3.000. Quem deu 3.000 é que está dando maior honra para esse celular. Quem deu 1.000 é o que está dando menor honra. Então, a palavra honra é o peso que você dá para aquela pessoa ou para Deus. Agora, qual o peso que nós estamos dando para Deus? O que nós estamos oferecendo para o Senhor? Porque quando nós estamos falando isso, como diz o próprio Deus, não é o pastor Alisson, quando a gente vem e oferece o pior para Deus, é como se nós estivéssemos falando, a tua obra não vale nada. E quando eu falo nesse contexto, meus amados, não falo só de oferta, não falo só de dinheiro, eu falo de nós nos oferecendo como pessoas. Porque ele começa a falar que quando a gente entra nesse espírito, sabe qual que era a palavra do camarada? Que canseira. E é justamente muitas vezes o que acontece conosco. O culto começa a demorar um pouco mais, porque a palavra de Deus tem que ser dita, meus amados. E nós somos uma igreja em que prima pela palavra de Deus. Eu estou cansado, eu já tenho que ir embora, está demorando muito essa palavra. Culto de quarta, não vou. Prefiro aqui ficar assistindo o Big Brother em casa. Qual o valor que nós estamos dando para as coisas do Senhor? Qual a honra que nós estamos dando para Deus? Será que dentro do nosso coração nós estamos falando? Que canseira. Limpar a igreja, como estão fazendo aí, que é isso? Gente, a gente tem que entender o negócio, meus amados. Jesus pouco pregou de salvação, Jesus mais ele pregava reino de Deus. E salvação e reino de Deus são coisas totalmente distintas. Salvação, você levanta a sua mão e pela fé você recebeu Jesus, pronto, acabou. Se é para ir para o céu, está garantido o seu céuzinho. O céu é muito pequeno para Deus, para aquilo que Deus quer nos dar, meus amados. Porque pela fé, está escrito lá em Efésios 2:8. Que nós somos salvos pela graça, não vem pelas obras para que ninguém se glorie, não tem nada a ver com o que você faz. É pela sua fé. O problema é que Jesus ele quer nos levar a algo que se chama reino de Deus, que é um nível superior, é um nível onde temos relacionamento, é um nível de entrega mais diferente. É isso que eu quero conduzir vocês também nessa igreja, no nível de reino de Deus.
Porque, gente, salvação tá facinho. Salvação você vai ver, tem um monte de gente salvo. Tem um monte de gente até de outras religiões que se aponta o dedo, que no dia você vai encontrar lá no céu, fica tranquilo. Mas agora viver uma vida de reino é uma vida de honra, sabe por quê? Porque aqueles que vão ser cidadãos do reino, eles vão estar do lado de Jesus, eles vão governar com Cristo, e eu quero fazer parte dessa turma. Você pode até estar pensando no seu coração, mas isso aí não vai fazer diferença para mim, sinal que ainda você não enxergou o que é estar do lado de Jesus. Cara, é uma coisa, eu estar aqui longe do Nicolas e ter um relacionamento com ele, de longe. De eu não saber os problemas dele. Isso é o que? Relacionamento de salvação. Eu estou aqui, ele está lá. Eu estou em cima no mesmo palco com ele, mas a gente não se relaciona, eu não sei o que está acontecendo. Agora o relacionamento de reino é diferente. É eu chegar aqui com ele e falar, cara, você está precisando de alguma coisa? Você está precisando de dinheiro? Você está bem na sua cabeça? Você está bem? Eu saber até o cheiro dele. É isso, é relacionamento que Deus quer ter com nós, que Jesus quer ter conosco, meus amados. Relacionamento de reino. E para isso exige comportamento diferenciado. Esse que canseira já não funciona mais aqui. É nesse nível que Deus quer nos levar. Por isso que Malaquias ele começa a falar uma série de coisas, que vai entrar até mesmo na questão do dízimo no capítulo 3. Sabe por quê? Como eu disse, aquilo que você oferta, reflete aquilo que está no teu coração. E ele vai falar que o dízimo produziria o quê? Uma fartura, produziria algo extraordinário. Por quê? Não é que o dízimo vai produzir fartura, não é porque você dizima que vai produzir fartura. É que você dizima corretamente porque o seu coração está conectado com Deus. E pelo fato de você estar conectado com Deus, Deus tem prazer em te abençoar. Não é o seu dízimo que está comprando a bênção do Senhor, nada. O seu dízimo só reflete que você está alinhado com o Senhor. E uma vez em estando alinhado com o Senhor, Deuteronômio 28 vai dizer que quando eu ouço a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos me alcançarão e virão atrás de mim. Não tem nada de mágico nisso, são princípios que estão relacionados. O problema é que a gente fica dando orelha, para o diabo, gente. A gente tem que parar de dar orelha para o diabo e viver os princípios da palavra de Deus para a nossa vida. E a gente fica relativizando as coisas, achando que porque tudo está dando certo para mim, eu não preciso dar mais de mim para o Senhor. Gente, isso é falta de conhecimento de Deus. Existem algumas coisas que se chamam atributos de Deus, e um dos atributos de Deus se chama longanimidade. Sabe o que é a longanimidade? Deus ele senta no trono dele, olha você pecando e fala assim, eu vou dar mais uma chance para ele, eu sei que ele vai melhorar. E você peca mais uma vez e Deus fala assim, eu vou dar mais uma chance para ele, porque ele é meu filho, eu sei que ele vai melhorar. Eu sei que ele vai melhorar, eu sei que ele vai melhorar, eu sei que ele vai melhorar. Eu sei que ele vai melhorar. Aí só que vai chegar uma hora que a paciência do Senhor acaba. E nós vamos lá para Provérbios 29 que vai dizer, aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz. Então ele foi repreendido muitas vezes e endureceu, ele não se curvou diante do Senhor. Aquele que muitas vezes é repreendido e endurece a sua cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. É quando o Senhor vem e fala, cara, acabou. Deus, ele deu 10 oportunidades para que Faraó viesse se arrepender. 10 oportunidades. E ele sabia o que estava dentro do coração de Faraó. E o que ele fazia? Ele endurecia o coração de Faraó. Mas Faraó, ele tinha as oportunidades que ele tentava se reconciliar com o Senhor. Mas logo a dureza já vinha no coração dele. Ou seja, aquilo era longanimidade. Ele foi longânimo até com Faraó e não será conosco. Só que uma hora acaba, sabe por quê, meus amados? Esse gado que estava na mão desses homens aqui na época de Malaquias, assim como acontece conosco hoje, os recursos que são colocados na nossa mão, meu amigo e minha amiga, os recursos que você tem na mão hoje, não são para o seu deleite, são para o reino de Deus. Ainda que você, tendo eles na mão, você vai poder usar para você sim, mas você tem que fazer aquilo circular para o reino.
Porque se você não fazer aquilo circular para o reino, uma hora Deus vai pegar. É dele, não é seu. Os seus dons, Deus não fez você inteligente. Pastor, eu bato o olho nas coisas e já decoro já. Você acha que Deus deu isso para você porque você é bonitinho? Pastor, cara, eu ponho a mão nas coisas, o dinheiro flui. Não? Você acha que Deus deu bastante dinheiro para você? Porque você tem olho azul? Não é. Todas as coisas, elas convergem para o reino de Deus. Todos os recursos Deus espalha para que as pessoas venham dirigir, para que o reino de Deus seja estabelecido. O gado que estava com esses homens aqui, eram para quê? Para eles comerem? Era, mas também eram para eles oferecerem ao Senhor. Só que o problema é esse, na hora que eu vou comer o meu, eu pego o gordinho. Na hora que eu vou oferecer para o Senhor, eu pego o magrinho. Será que a gente não tem vivido dessa forma, gente, em todas as coisas da nossa vida? Deus tem sido longânimo conosco, Deus quer nos abençoar mais e mais. Mas será que o meu coração está aberto ou está fechado para as coisas do Senhor? A gente fecha o coração, meus amados. E eu vejo que, principalmente para quem tem recurso, é muito complicado. Eu já tive recurso na minha vida, eu sei como é que é. Hoje eu vivo em escassez, mas eu sei que quando eu tinha recurso, o que acontecia? Às vezes precisava de alguma coisa, sabe o que eu fazia? Compra lá e faz. E muitas vezes Deus falou na minha vida, eu não quero só o seu dinheiro, eu quero você ir lá fazendo aquilo. Porque eu não estou precisando do teu dinheiro, eu não sou mendigo, eu não estou precisando do teu dinheiro, eu quero o teu coração. É isso que Deus está falando conosco, meus amados. Deus quer o nosso coração, porque quando Deus tem o nosso coração, não há um relacionamento diferente, que senão um relacionamento de cultura de honra. Por que eu honro minha esposa? Porque ela tem meu coração. Por que eu honro vocês, naquilo que eu posso, naquilo que eu estou vendo? Eu procuro honrar vocês ao máximo, por quê? Porque vocês têm o meu coração. A gente precisa exercer essa cultura. Você pode estar falando assim, não, mas esse negócio aí de que Deus colocou as coisas na minha mão para estabelecer o reino, você está tirando da onde? Lucas 19. Lucas 19 vai estar, você vai olhar lá, é a parábola das 10 minas. E essa parábola, Jesus ele contou justamente depois que ele sai de um contexto onde ele viu uma tremenda salvação que aconteceu lá em Jericó. Jesus ele está passando em Jericó, e um homem chamado Zaqueu, que era cobrador de impostos, ele sobe numa árvore, ele fez de tudo para poder alcançar Jesus. Enquanto que a multidão se contentava, com a multidão era justamente o pessoal da salvação. O pessoal da salvação estava tudo lá, estamos perto de Jesus, tá bom. O cara não se preocupava nem pôr a mão em Jesus, ele estava perto, estava bom. Mas existia um cara diferenciado ali chamado Zaqueu. O cara era baixinho, ele subiu, ele falou, eu não me conformo estar no mesmo nível dessa multidão que não. Eu quero mais para mim, eu quero ver Jesus de outro ângulo. Eu não quero ver Jesus no mesmo ângulo que todo mundo olha, não. E cidadão do reino, ele não olha Jesus de um prisma só não, ele olha Jesus de vários aspectos, ele consegue enxergar Jesus em todas as coisas. E para você poder enxergar Jesus em todas as coisas, sabe de onde você tem que olhar Jesus? Do alto. Porque quem olha do alto, ele tem a visão de Deus. Quem olha num prisma da terra, tem uma visão de Satanás. Uma visão tapada. E ele sobe lá e fala, putz, é isso. E sabe o que acontece? Deus ele não une pessoas, Deus ele une propósitos. E como ele tinha um propósito de se conectar ao reino, sabe o que aconteceu automaticamente? A cabecinha de Jesus fez isso, ó. Porque quando o teu propósito é puro, quando o teu propósito é abençoar o reino de Deus, você pode ter certeza que Deus vai olhar para você. Sabe por que muitas vezes Deus não olha para você? Porque o teu propósito está no teu umbigo, não está em abençoar o reino de Deus. E quando o teu propósito estiver em abençoar o reino de Deus, você pode ter certeza que a visão do Senhor vai te alcançar. E alcançou aquele baixinho lá. E na hora que ele olhou, falou assim, cara, eu não quero só deixar você ver, não, desce depressa, porque hoje eu quero comer uma feijoada lá na sua casa. É que Jesus não comia feijoada, porque ele era judeu. Mas se fosse eu... E Jesus foi, sabe o quê? Serrar com aquele cara.
Na cultura judaica, cear com as pessoas denota o quê? A maior honra possível. Nós como brasileiros, a gente senta com qualquer um, tal, amém. Mas o judeu, para ele sentar numa mesa com você, é sinal que ele está te honrando. Cultura de honra. E sabe o que o baixinho fala para ele? Fala assim, ó Jesus, a partir de hoje, eu dou metade daquilo que eu tenho. Porque eu já entendi que meu negócio não é ficar engordando, eu tenho muito. Então, metade do que eu tenho, está para os pobres. Por quê? Porque o camarada entende que vida com Deus não é somente aleluia e glória a Deus, é obra social também. Então metade eu dou para os pobres, ainda eu tenho muito. Mas se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. O cara entendeu. Só que as pessoas ao redor não entendiam porque não sabiam o que era honrar. E Jesus ele profere uma parábola, que era a parábola das 10 minas. A qual vai dizer que um senhor, ele foi conquistar um outro reino. Um rei, ele foi conquistar um outro reino. E ele chamou 10 dos seus conservos e colocou uma mina na mão de cada um. Uma mina era uma moeda de valor daquela época, que aproximadamente valia um dia de trabalho. Então, se nós fôssemos pegar hoje um salário mínimo que basicamente R$1.000, dividíssemos aí por 20, daríamos mais ou menos uns R$50. Amém? Então, Jesus pegou um dia de trabalho, colocou na mão de cada um. Tó 50 para você, 50 para você, 50 para você, 50 para você. E vai dizer que aquele senhor, ele foi conquistar um novo reino. Depois de conquistar o reino, ele volta e vai ter com os seus conservos. E chega no primeiro e fala, cara, o que fizeste da tua mina? Ele falou, Senhor, com a tua mina eu investi ela, eu trabalhei com ela, eu fiz tudo aquilo que eu fui chamado para fazer, e a tua mina rendeu 10 minas, ou seja, você me deu 50, hoje eu estou dando 500 na tua mão. Jesus fala assim para ele, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E ele procura o segundo, e o segundo fala assim, Senhor, a tua mina rendeu mais 5 minas, ou seja, ele veio com 250 para o Senhor e falou, estou aqui, ó, é teu, Senhor. E ele foi de um a um, até que chegou no último candanguinho lá, no último baianinho. Chegou para ele e falou, o que você fez com a tua mina? Ele falou, pois é, eu fiquei sabendo que você é um Deus, você é um Senhor, que quer colher aonde não plantou, que você é um cara mau. E eu enrolei a minha mina num lenço. E ele fala assim, servo mau e negligente. Porque você sabia, pelas tuas palavras eu vou te julgar. Porque se você sabia no teu coração que eu era um cara que quero colher aonde não plantei, e que eu era um cara mau, por que você não pegou a sua mina e deu para os banqueiros, para ele poder investir e fazer a obra? E aquele homem foi para as trevas exteriores, foi para uma condição onde a ralé ia. O que essa parábola quer dizer para nós, meus amados? Que aquilo que Deus está colocando como recurso em nossas mãos, não é somente para o teu usufruto, é para você trabalhar, porque um dia Ele vai vir cobrar de você, e se você não tiver feito bom uso daquilo que Ele colocou na tua mão, não reclame com Ele depois. Aquele lenço que ele guardou, no grego, é uma palavra chamada sudário. Sabe o que é o sudário? Era o lenço que o camarada usava, que o trabalhador usava para enxugar o seu suor. Igual essa toalhinha está servindo para mim. Ou seja, ele trabalhou em prol para poder fazer aquilo girar. E ele tinha um recurso. Ele podia, porque muitos de nós hoje falamos assim, eu não sei fazer, então invista na vida de alguém que saiba fazer por você. Mas dê parte daquilo que está com você. Aplique o teu coração no reino, porque Deus quer nos conectar com esse reino maior. Nós precisamos viver essa cultura de honra, porque, meus amados, às vezes não estamos recebendo da parte do Senhor, porque não temos tratado Ele com honra. E como eu trato o Senhor com honra? Tratando aqueles que o Senhor tem colocado ao meu redor com honra.
honrando a vida do meu pastor, honrando a minha vida do líder de célula, honrando a vida daqueles que o Senhor, nós vamos falar sobre as pessoas que nos cercam, e que nós temos que agir com honra. Não é só aquele que está acima de você, não. Nós temos que ter uma cultura de honra até com quem está abaixo de nós. Eu vou mostrar na semana que vem para vocês tudo isso. O problema é que hoje, estamos tão machucados com essa lei de Gerson do Brasil, que a gente já não quer mais ajudar ninguém. A gente começa a enxergar um potencial folgado em cada um que a gente cruza. Ah, esse cara é folgado. Esse cara é folgado. Eu já vivi isso, gente. Eu falo, tudo aqui que eu falo, eu não tenho vergonha de falar. Só que e às vezes a gente não é abençoado, sabe por quê? Porque a gente fecha o nosso coração com as coisas do Senhor. A gente vê maldade em tudo. E a gente não foi chamado para ter esse nível de maldade, meus amados. Sabe por quê? Não deu nem para pregar nem um terço do que eu coloquei aqui. A gente não tem que viver dessa maneira, não. Porque quando a gente faz isso, a gente não honra as pessoas que Deus colocou ao nosso redor. E a tua bênção justamente pode estar naquela pessoa que você está olhando torto para ela. Como eu disse semana passada, há um potencial de bênção, há algo que o Senhor nos abençoou, que está dentro de nós, que nós nem sabemos que temos. E nós precisamos de uma pessoa para vir abrir essa chave. E essa pessoa é alguém que Jesus vai mandar na tua vida. Por isso, deixe de ficar olhando para as pessoas com um olhar de desconfiança. Deixe de ficar olhando para as pessoas que alguém quer tirar as coisas de você, porque Deus está querendo te abençoar mais e mais. Ah, pastor, mas eu já sou abençoado. Você acha que Deus não tem mais bênção para a tua vida? Você acha que Deus não tem porta de emprego para você? Você acha que Deus não tem emprego melhor para a tua vida? O problema é que a gente fica falando demais, a gente fica conjecturando demais, a gente fica pensando demais. Simplesmente faça aquilo que Deus te colocou para fazer. Aquilo que os sacerdotes tinham que fazer era isso. Eles tinham que simplesmente ir lá, pegar o melhor do seu sacrifício e colocar ali. Se ia faltar depois, problema deles. Eles tinham que fazer aquilo, porque fazendo isso, o que Deus fala no capítulo 13 de Malaquias. Porque vocês fazendo isso, eu abrirei as janelas do céu. E a vide do campo não vos será estéril. Abrir janela dos céus, meus amados, é diferente de abrir porta do céu, porque porta, quem está por fora e quem está por dentro pode abrir, mas janela do céu, só quem está dentro pode abrir para fora. Chega lá na sua casa agora, tenta abrir a janela da sua casa por fora para ver se você abre. Janela do céu só abre quem está dentro. Deus quer abrir janela dos céus na tua vida. Deus quer abrir janela dos céus na vida de muitas pessoas que estão aqui hoje. Deus quer abençoar a tua vida. Deus tem bênçãos sem medidas para derramar na tua vida. O problema é que você tem achado que Deus ele é mesquinho. O problema é que você tem olhado para os homens de Deus, que Deus tem colocado, que já passaram na tua vida e que ainda vão surgir. Você tem olhado com um olhar de pessoas que querem se aproveitar de você. E assim diz o Senhor. O Senhor não precisa disso. O Senhor está sendo misericordioso, Ele quer abrir as janelas do céu na tua vida. Eu não vou continuar com o resto, senão não vai dar tempo de terminar. Eu só quero convidar você nessa noite para se colocar em pé.